Oi, meu nome é Zana Leite, eu faço biologia e eu vou começar falando sobre Aristóteles e Galileu, sobre o conceito de queda livre. Eu vou começar falando sobre Aristóteles, que ele, segundo ele, os objetos mais pesados caem mais rápidos e os objetos mais leves eles caem mais devagar. Então, para ele, todo esse conceito de velocidade dependia diretamente do peso do objeto. E essa ideia foi aceita por muitos séculos, mesmo sem alguma comprovação com experimento. Então, essa ideia foi infundida e ainda foi aceita por muito tempo, porque não tinha nenhuma comprovação de experimento. Porém, no século XVII, Galileu veio com outra teoria que refutou totalmente a teoria de Aristóteles, já que ele veio embasado em experimentos. Ele demonstrou que, com a resistência do ar, no caso, com a ausência do ar, os objetos sendo pesados ou leves, eles caíam na mesma velocidade. Ele descreveu essa teoria como um movimento uniforme acelerado, com aceleração provocada pela gravidade. O movimento uniforme acelerado ele ocorre quando um corpo tem a sua velocidade alterada de forma constante ao longo do tempo. Ou seja, ele ganha ou perde a mesma quantidade de velocidade a cada segundo. Um exemplo que eu coloquei aqui é a queda livre de um objeto, que despreza, que não precisa, no caso, da resistência do ar. E as principais grandezas são a aceleração, velocidade e espaço. Quando a gente trata desse assunto de coeficiente de restituição, a gente está falando de tipos de colisão. E uma delas é a parcialmente elástica, onde há alguma perda de energia cinética. Então, essa energia ela foi dissipada, seja em som, seja em calor, e ela não voltou à altura que foi lançada. Dentre outros tipos de colisões, a gente tem a elástica e a perfeitamente inelástica. Enquanto a elástica ela não há perda de energia cinética, então a velocidade de aproximação é igual à velocidade de afastamento. Na inelástica, esses corpos eles vão se colidir e ele tem uma máxima perda de energia cinética. Nós usamos duas bolinhas, sendo elas uma de plástico duro, aquelas de tênis de mesa, e a outra uma de borracha, que era mais maleável. A bola de plástico, ela teve um melhor desempenho, já que ela quicou várias vezes durante o segundo 0 até o segundo 2,63. Ela esteve em várias alturas diferentes, facilitando com que a gente conseguisse montar um gráfico bonitinho. Já a outra bola quicou por apenas 0,70 segundos. Nisso eu já engato para dizer que a gente observou, né, que as bolinhas formaram um parábola e uma função exponencial decrescente, já que as bolinhas saíram do centímetro 60 até chegar no centímetro 0. Oi, eu sou a Verônica. Aqui eu vou apresentar os resultados e discussões da bolinha de borracha. Esse gráfico foi criado pelo Tracker, que a gente usou para fazer o gráfico de acordo com o vídeo. E aqui a gente vai calcular o coeficiente de restituição, que ele vai dizer para a gente quão elástica é essa bolinha. Então, ele vai relacionar a segunda altura, que essa bolinha alcança depois do contato com o solo, e a primeira altura, que é de lançamento, dentro de uma raiz quadrada. Aqui, a segunda altura foi de 12 centímetros e a primeira altura foi 60 centímetros, então a gente teve que o coeficiente de restituição foi 0,58. Quanto mais próximo de zero esse número for, menos elástica vai ser essa bolinha. Então, menos kicks ela vai ter por conta que ela vai perder muita energia durante o contato com o solo. Quanto mais próximo de 1, mais elasticidade vai ter essa bolinha. Então, ela vai quicar muitas vezes na queda livre. Aqui a gente pode observar que o gráfico é uma parábola e já é esperado por conta da equação de segundo grau do sorvetão de física que a gente usou para determinar o tempo final dessa bolinha, que ela não vai subir mais. Então, aqui a gente considerou o espaço inicial e velocidade inicial como sendo zero, nula. E aqui o tempo, depois da manipulação da equação, vai ser 2 vezes a altura sobre a aceleração da gravidade, que a gente considerou 9,8, numa raiz quadrada. Aqui o tempo, a gente fez 2 vezes 0,60, que corresponde aos 60 centímetros, sobre 9,8, que é da aceleração da gravidade, na raiz quadrada. Aí a gente obteve 0,35 segundos, que significa que é o tempo da primeira queda da bolinha. Tempo em segundos da primeira queda. Aqui a gente tem que fazer conforme os kicks que essa bolinha teve, quais alturas ela atingiu. Então, eu fiz aqui 0,35 segundos foi do primeira queda, e 0,15 foi da segunda queda, que eu considerei a altura 12 centímetros, e daí assim diante. Então, a terceira
medida aqui em segundos foi correspondente à última vez que essa bolinha subiu, que foi em 3 centímetros. E aqui a gente obteve o resultado de 0,58 segundos, que essa bolinha iria ter terminado o seu movimento de subida e ficaria no solo. Porém, não corresponde com o gráfico, que o gráfico aqui ele para em 0,75 segundos. Isso se deve a vários fatores, porque neste cálculo ele não considera a resistência do ar, a massa, o coeficiente de restituição da bolinha, entre outras coisas que afetam o próprio resultado. Seguindo então para a próxima bolinha. Aqui a gente tem da bolinha de tênis de mesa com material plástico. Aqui o coeficiente de restituição dessa bolinha foi de 1,09. Significa que essa bolinha é mais elástica do que a bolinha de borracha. Que a gente observa que ela tem mais kicks, então ela perde menos energia durante a queda e contato com o solo. E aqui a gente percebe nitidamente o formato de parábolas no gráfico, que corresponde ainda assim com a equação de segundo grau. Aí aqui, né, a gente fez também de acordo com as alturas de cada ponto máximo dessa parábola, e aí o tempo final foi de 1,99 segundos, aproximando para 2 segundos. Porém, também tem uma inconsistência aqui no gráfico, ele passa de 3 segundos aqui para a bolinha entrar em contato e ficar só no solo, que é o tempo final de parada dela. Então, essa diferença também se deve ao material da bolinha, à área de contato dessa bolinha, coeficiente e muitas outras coisas que não são consideradas no cálculo. Então, esse 2 segundos é um valor teórico. Na prática, o resultado foi diferente, ultrapassando os 3 segundos da bolinha. Outra coisa que eu posso dizer do gráfico é que aqui é o ponto mínimo da parábola, que é quando ela entra em contato com o solo, e daí aqui é o ponto máximo, que é a altura máxima que essa bolinha alcança novamente. Aqui também a gente tem que na metade da parábola a gente tem o eixo de simetria dos dois lados. E o que acontece é que a bolinha, ao cair, ela ganha energia potencial gravitacional, então ela cai, quica no chão e sobe com energia cinética. A cada contato que ela bate no chão, ela se deforma e acaba perdendo energia. Então, quanto maior o coeficiente de restituição for, menos energia ela vai perder e vai ter mais kicks. Em cada kick ela foi perdendo energia, que a gente observa aqui, até um ponto que ela fica no chão, que ela para de ter subida. Nesse projeto, estudamos a bolinha de borracha e a bolinha de plástico em queda livre. Usamos cálculo gráfico para atividade para analisar o comportamento de cada uma delas. O nosso foco foi o coeficiente de restituição, que indica qual energia é mantida após a colisão. A bolinha de borracha ela teve o coeficiente de 0,58 sendo inelástica e parando mais rápido, enquanto a bolinha de plástico ela teve o coeficiente de 1,11 sendo superelástica e quicando por mais tempo. Também calculamos o tempo total de kicks, comparando os valores teóricos com os obtidos na prática. Notamos diferenças importantes por causa de fatores como massa, formato e o material da bolinha. Concluímos também que a energia potencial se transforma em energia cinética e que ao tocar o solo, essa energia se perde. A matemática ela foi essencial para modelar os fenômenos físicos com funções e gráficos. Esse experimento mostrou na prática que a física e a matemática se conectam no nosso dia a dia.